Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais uma aula. Eu sou o Prof. Renan Duarte e hoje a gente vai iniciar a nossa playlist de comportamentos éticos e compliance, que é uma matéria que está prevista no edital do recém-publicado concurso da Caixa Econômica Federal. É uma matéria que está prevista tanto para o cargo técnico bancário novo da área comercial, como também para a área de tecnologia da informação. É uma matéria que não é tão nova assim, porque no concurso de 2021, alguns conteúdos dessa matéria já apareciam em conhecimentos bancários. Razão pela qual eu estou trazendo essas aulas aqui em uma playlist separada para que vocês possam acompanhar, tá certo? Então, eu estou disponibilizando aí todo o conteúdo de videoaulas de forma gratuita no YouTube e o que eu peço de vocês, tá, é sempre lembrar de deixar o like nessas aulas, tá, para mostrar aí que vocês estão contentes, que vocês estão estudando pelo meu material. E Renan, eu quero ter acesso ao material em PDF que tu está utilizando na aula, os slides, quero ter acesso também à apostila teórica, ao banco de questões para eu ficar treinando questões que já caíram em concursos. Bom, olha só, para quem está querendo esse acesso, assiste até o final que eu explico como é que funciona meus cursos lá na plataforma da Hotmart, porque eu tenho curso de conhecimentos bancários e de atendimento bancário para o concurso da Caixa Econômica Federal. Tá certo? Então, pessoal, primeira aula de comportamentos éticos e compliance, a gente vai estudar a lavagem de dinheiro e a legislação que cuida desse tema aqui no nosso país. E já quero chamar a atenção para vocês, tá? Na lei que cuida da lavagem de dinheiro no nosso país, houve atualizações recentes, tá? Então, muito cuidado aí com o material que vocês vão estudar, porque esse material já pode estar desatualizado. E aí, né, geralmente, conhecimentos bancários, e agora, né, nessa matéria específica que é de comportamentos éticos e compliance, as bancas de concurso, elas gostam de cobrar as novidades. Então, muito cuidado aí com o conteúdo que vocês estão estudando. Eu já trouxe aqui para vocês essas atualizações. Lavagem de dinheiro. Para a gente começar a nossa aula, então, eu quero explicar o que é lavagem de dinheiro e depois a gente vai trabalhar as definições aqui. Pensa o seguinte, que a gente tem uma pessoa que é uma criminosa, né? Ela, por exemplo, ela vende drogas. Por vender drogas, ela vai receber dinheiro por fazer essa atividade, né? Apesar da atividade ser ilícita, ela está comercializando o produto. E vamos supor que essa pessoa aqui, ela recebeu 100 mil reais nessas vendas, nessas atividades ilícitas, nessas vendas que essa pessoa fez. Recebeu 100 mil reais. Esses 100 mil reais que ela recebeu, eles advêm de uma atividade ilícita. Em tese, essa pessoa ela não podia ter recebido esse valor, porque ela está cometendo um crime. A lavagem de dinheiro é o processo pelo qual a pessoa vai tentar mascarar a origem desses 100 mil reais para parecer que esse valor veio de uma atividade lícita. Sim, ela cometeu um crime, que é o tráfico de drogas, né? Ela comercializou drogas, ela recebeu um lucro por conta disso, e agora ela vai cometer outro crime, que é o de lavagem de dinheiro, porque ela vai tentar esconder a origem desse dinheiro. Então, lavagem de dinheiro, na essência, é isso. Agora a gente vai trabalhar as definições para ver como é que pode ser cobrado em prova. A lavagem de dinheiro, ela pode ser entendida como a prática pela qual são inseridos na economia formal recursos decorrentes de atividades ilícitas, por meio da ocultação ou dissimulação de sua verdadeira origem. Então ele vai ocultar qual que foi a origem desses 100 mil reais, ou ele vai tentar fazer a dissimulação. Ele vai tentar dar um outro destino, né? Vai tentar justificar como um outro destino esses 100 mil reais. Ah, na verdade, eu consegui esses 100 mil reais após ter vendido uma casa, até depois de ter vendido um carro. Ele vai tentar dissimular sua origem, ele vai utilizar de alguns artifícios por conta disso. Mas não se engane, tá? Lavagem de dinheiro, ela é um crime também. Ele já cometeu um crime que foi o de tráfico de drogas. E agora ele está cometendo um outro crime, que é o de lavagem de dinheiro, caso ele tente ocultar ou dissimular esses recursos decorrentes de atividades ilícitas, tá? E quando eu digo que são inseridos na economia formal, é justamente aquela ideia de tentar passar que esse valor aqui, ele veio de origem lícita, tá? Como se fosse a venda de um apartamento, de uma casa. Então, percebam que para lavagem de dinheiro existir, aqui ó, para haver o crime de lavagem de dinheiro, é necessário que o recurso obtido da atividade tenha origem ilícita. Isto é, por si só, um crime. Então, esses 100 mil reais
eles têm que ter vindo de uma atividade ilícita. Caso contrário, não vai caracterizar a lavagem de dinheiro. Logo, a lavagem de dinheiro é um crime que advém de outro crime, estando correta a expressão de que na lavagem de dinheiro não há crime consequente sem crime precedente, porque a lavagem de dinheiro é o que a gente chama de crime consequente. E para que aconteça a lavagem de dinheiro, a gente tem que ter um crime antecedente, precedente. Hoje considera-se que a lavagem de dinheiro envolve 3 etapas independentes, que podem ocorrer de forma sequencial ou simultânea. Então, isso daqui não está na legislação, tá? Isso daqui é como os autores, como o pessoal que é influente nessa área, entende a lavagem de dinheiro. E eles entendem como se a lavagem de dinheiro ela possuísse 3 etapas, que podem ocorrer, então, de forma sequencial ou simultânea e são independentes. Pode acontecer uma etapa, pode não acontecer outra. Quais são essas etapas? Colocação, ocultação e integração. E aí a gente vai estudar cada uma delas, vou tentar exemplificar para ficar mais fácil. Colocação. A primeira etapa do processo é a inserção do dinheiro no sistema econômico. A colocação se efetua por meio de depósitos, compra de instrumentos negociáveis ou compra de bens. Lembre daquela ideia de que na lavagem de dinheiro, ela é a prática pela qual são inseridos na economia formal recursos decorrentes de atividades lícitas. Então, a colocação é essa primeira etapa onde o dinheiro ele é colocado na economia formal. E isso pode se dar por meio de depósitos, compra de instrumentos negociáveis ou compra de bens. Por exemplo, esses 100 mil reais aqui, né, que essa pessoa ela recebeu da atividade lícita, vou colocar aqui, ele poderia estar sendo depositado em uma instituição financeira. Eu acabei de levar esses 100 mil reais para uma instituição financeira. Como é que eu chamo isso daqui? Colocação. Ou eu poderia utilizar esses 100 mil reais aqui para comprar uma casa. Mas por que eu vou fazer isso? Bom, porque agora eu tenho uma casa que vale 100 mil reais. E aí, quando eu for vender a casa dos 100 mil reais, é como esse lucro que eu obtive de 100 mil reais, ele tem uma origem que aparentemente é lícita. Porque esses novos 100 mil reais, ó, peguei a casa, vendi a casa por 100 mil. Esses 100 mil reais aqui, ele vem da venda da casa. É como se fosse de origem lícita. Mas se a gente for ver, claro, né, todo o fluxo, percebam que ele adveio aqui da atividade criminosa, tá? Mas a venda da casa aqui não é processo de colocação. O processo de colocação seria apenas a compra. A venda da casa, né, seria a ocultação ou então depois seria a terceira fase que a gente já vai estudar. Mas a colocação em si, ela acontece aqui. Para dificultar a identificação da procedência do dinheiro, os criminosos aplicam técnicas sofisticadas, tais como o fracionamento dos valores em quantias menores e a utilização de estabelecimentos comerciais que usualmente trabalham com dinheiro espécie. Tá? Então, o que quer dizer isso de utilizar técnicas sofisticadas? Ao invés de chegar depositando 100 mil reais na instituição financeira, em dinheiro espécie, o camarada aqui ele vai pegar e vai depositar de maneira fracionada. Ele vai depositar, por exemplo, 10 vezes de 10 mil reais. Tá? Por que isso? Bom, porque ao longo do que a gente estudar aí de lavagem de dinheiro, a gente vai ver que as instituições financeiras elas têm que fazer um monitoramento de atividades suspeitas. E a pessoa chegar depositando 100 mil reais em espécie é uma atividade suspeita. Então, provavelmente não vai dar certo. E aí, essa galera, ela utiliza aí de técnicas sofisticadas para tentar dificultar aí o processo de identificação de atividades suspeitas. Tá? Então, colocação é isso. É, por exemplo, fazer um depósito em uma instituição financeira. É, por exemplo, comprar uma casa, que dá essa ideia de compra de bens ou de instrumentos negociáveis. Perfeito. Bom, aí a gente tem a ocultação, que é a segunda fase. Colocação, primeira fase, ocultação, segunda fase, integração, terceira fase. Lembrando, tá? Aqui elas podem não acontecer de forma simultânea, podem ser sequenciais e são independentes. Não necessariamente todas vão acontecer, tá? O crime ele já fica caracterizado aqui, por exemplo, né? Se a pessoa ela já comprou, já colocou dinheiro na instituição financeira, já é crime. Talvez ela seja descoberta antes de partir para a ocultação, não tem problema. A segunda etapa do processo consiste em dificultar, olha só a definição, dificultar o rastreamento contábil
dos recursos ilícitos. O objetivo é quebrar a cadeia de evidências que conecta o dinheiro à sua origem ilícita. E aí como é que funciona então? O principal ponto aqui é dificultar o rastreamento contábil e de quebrar a cadeia de evidências. Os criminosos buscam movimentá-lo de forma eletrônica, transferindo os ativos para contas anônimas, preferencialmente, em países amparados por leis de sigilo bancário. Então, né, o camarada, ele depositou lá na instituição financeira os seus 100 mil reais, caracterizou a etapa de colocação. O que ele vai fazer agora? Ele vai fazer uma série de movimentações desse dinheiro entre outras instituições financeiras, até, por exemplo, que ele consiga levar isso daqui para uma instituição financeira de outro país, chamados paraísos fiscais, aonde existe sigilo bancário. E daí aqui as autoridades elas já não conseguem mais, ou pelo menos tem muita dificuldade, de conseguir rastrear a origem ilícita desse valor, porque existe o sigilo bancário nesses países, tá? Então, percebam que a ocultação é essa movimentação que está sendo feita para tentar dificultar o rastreamento contábil dos recursos ilícitos. A autoridade competente no processo de lavagem de dinheiro, quanto mais movimentações estiverem acontecendo aqui, mais difícil vai ser para ela rastrear o que aconteceu aqui na ponta, né? Porque foi aqui, ó, quando ele fez as atividades ilícitas lá dele, que ele recebeu os 100 mil reais, ele depositou e fez uma série de movimentações. Na terceira etapa, os ativos incorporados, aliás, né? Na terceira etapa, os ativos são incorporados formalmente ao sistema econômico. As organizações criminosas buscam investir em empreendimentos que facilitem suas atividades, podendo tais sociedades prestarem serviços entre si. Uma vez formada a cadeia, torna-se cada vez mais fácil legitimar o dinheiro ilegal. Então, né, depois aí que esse dinheiro, pensando numa ordem sequencial que não necessariamente acontece, tá? Depois que esse dinheiro ele foi colocado no sistema formal, né, foi depositado, foi feito a compra de bens, depois que aconteceu a ocultação, aí, na verdade, aí sim, né, ele vai ser incorporado de maneira formal no sistema econômico, como se ele tivesse uma origem lícita. Então, por exemplo, um exemplo da casa lá, né, que ele vendeu a casa, o dinheiro que adveio da venda da casa parece legítimo, parece que foi de uma atividade lícita. E aí, isso acontece na etapa de integração, tá? Mas, Renan, às vezes parece que os conceitos confundem um pouco, né? Como é que eu sei exatamente como responder em prova? Tem que lembrar de cada uma das definições aqui, ó. Deixa eu marcar isso daqui. A colocação é a inserção do dinheiro no sistema econômico. A ocultação é dificultar o rastreamento contábil, através de uma série de movimentações, tá? E a integração é incorporar formalmente, dando a aparência de ilicitude em algo que é ilícito. Tá? E aí, uma vez que se forma essa cadeia, ou seja, passou pela colocação, ocultação e integração, torna-se cada vez mais fácil legitimar o dinheiro ilegal, porque fica muito difícil para as autoridades competentes identificarem que se trata de lavagem de dinheiro. Bom, a gente entendeu então o que é lavagem de dinheiro, a gente entendeu as 3 etapas. Agora a gente começa a estudar a legislação brasileira que cuida do assunto. E essa legislação é a Lei 9.613 de 98. Ela trata dos crimes de lavagem de dinheiro e de ocultação de bens, direitos e valores. Ela dispõe sobre os crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores e também sobre a prevenção da utilização do sistema financeiro para esses ilícitos. Talvez o ponto mais importante aqui na nossa aula, tá? Que é que essa lei ela vai estabelecer alguns tipos de procedimentos para que o sistema financeiro, onde a gente tem bancos, onde a gente tem corretoras, onde a gente tem movimentações financeiras acontecendo, então são procedimentos que vão ser instalados para que não aconteça a lavagem de dinheiro no sistema financeiro, ou pelo menos para conseguir prevenir eventuais lavagens de dinheiro, tá? E além disso, a Lei 9.613, ela também define o que é a lavagem de dinheiro, tá? E ela define da seguinte forma: é ocultar ou dissimilar a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes direta ou indiretamente de infração penal. Dificuldade de entender esse conceito, né? Mas vamos lá então que eu vou destrinchar aqui. Primeiro, lavagem de dinheiro, segundo a lei brasileira, é ocultar ou dissimilar. Isso a gente viu, né? Lá no início eu falei para vocês que lavagem de dinheiro é aquela prática
no qual são inseridos na economia formal recursos decorrentes de atividades ilícitas, por meio da ocultação, ou seja, eu estou escondendo a origem, ou de simulação de sua verdadeira origem. Eu estou dando uma outra justificativa da origem. Então, percebam que na legislação também é assim. Olha só, é ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores. Então, os recursos, que aí a legislação a entende não só como dinheiro em espécie, mas também como bens, direitos e os próprios valores. Então, ocultar ou dissimilar, mas o que? A natureza, de onde veio, a origem também, a localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores, e aí eles sejam provenientes de maneira direta ou então indiretamente de infração penal. E quando eu falo infração penal, eu estou falando crime. Lembrem, né, que advém de um crime. Perfeito. Essa é o conceito que está na legislação e provavelmente se cair em prova um conceito, ele deve repetir o que está escrito lá na legislação. Bom, quem comete o crime de lavagem de dinheiro é penalizado, né? E qual que é a penalidade? Segundo a lei, a pena para quem comete a lavagem de dinheiro é de reclusão de 3 a 10 anos e multa. Tá? Então a pessoa que cometeu o crime de lavagem de dinheiro ela vai ser punida dessa forma. Além disso, também vai sofrer a mesma penalidade quem, embora não tenha sido o autor do crime de lavagem de dinheiro, mas que fez algumas dessas coisas aqui que a gente vai ver. Então, o que eu estou falando? Que o autor, ele recebe a penalidade de reclusão de 3 a 10 anos e multa. Mas a pessoa que não cometeu o crime, mas que de alguma forma ela esteve envolvida no processo de lavagem de dinheiro, ela também recebe a mesma pena. Então, o que é entendido como fazer algo relacionado ao processo de lavagem de dinheiro sem ser o autor? Converter os recursos ilícitos em ativos lícitos. Então, se a pessoa que cometeu o crime de lavagem de dinheiro vai até uma outra pessoa para tentar fazer a integração, né? Primeiro fazer a colocação e depois a integração desse recurso ilícito, que advém de uma atividade ilícita, a pessoa que está ali no processo de converter o ativo ilícito em lícito, ela também incorre na mesma pena. Não foi ela que fez o processo de lavagem de dinheiro, mas ela ajudou. A pessoa que também adquire, recebe, troca, negocia, dá ou recebe em garantia os recursos. Guarda, tem em depósito, movimento ou transfere. Então, bastante amplo, né? Se envolveu com o dinheiro de alguma forma e isso possibilitou a lavagem de dinheiro, também é penalizada com reclusão. Importa ou exporta bens com valores não correspondentes aos verdadeiros. Então, está tentando dissimular os valores que estão presentes em uma importação ou exportação. Utiliza na atividade econômica ou financeira bens, direitos ou valores provenientes de infração penal. Então, se lembra daqueles 100 mil reais? A pessoa que utilizar esses 100 mil reais, ela vai ser punida aí de acordo com a mesma pena do autor. Participa de grupo, associação ou escritório, tendo conhecimento de que sua atividade principal ou secundária é dirigida à prática de crimes previstos na lei. Então, se participar do grupo e ela tem o conhecimento de que esse grupo ele participa no processo de lavagem de dinheiro, também vai ser penalizado. A tentativa de lavagem de dinheiro, ela é punível nos termos do artigo 14 do Código Penal, que diz que se trata, na verdade, de crime consumado, tá? É a pena com crime consumado. E podendo ser reduzida de 1 a 2 terços. Não entendi, Renan. Eu explico. Vamos supor que a pessoa que lucrou aqueles 100 mil reais, ela está com o dinheiro ilícito, né? E ela vai até a instituição financeira para fazer o depósito, fazer a colocação. Mas aí, nesse processo aqui, né, antes que ela conseguisse efetivamente colocar e fazer o processo de lavagem de dinheiro em si, ela foi descoberta. Então, ela tentou, mas não conseguiu concluir o processo de lavagem de dinheiro. Não importa. Para a legislação brasileira, essa pessoa é punida como se o crime estivesse acontecido, por mais que ela tenha apenas tentado. Isso quer dizer com a pena de crime consumado. Mas é possível que essa pena ela seja reduzida de 1 até 2 terços por conta de não ter sido efetivado. A pena ela também pode ser reduzida de 1 a 2 terços e ser cumprida em regime aberto ou semiaberto. E ainda é possível que o juiz deixe de aplicá-la ou ainda substituí-la, né, a qualquer tempo, por pena restritiva de direitos, se o autor, coautor ou participe colaborar espontaneamente com as autoridades, prestando esclarecimentos que conduzam a. Então,
Pessoa, aqui esquece a tentativa, já é outra situação. Mas poderia ser dentro da tentativa também, né? Se a pessoa tentou, foi punida, mas se ela colaborar no sentido de prestar esclarecimentos quanto à apuração das infrações penais, identificar outros criminosos ou, né, prestar espontaneamente esclarecimentos que conduzam à localização dos bens, direitos ou valores objetos do crime, essa pessoa, então, ela pode ter também sua pena reduzida de 1 a 2 terços, e essa pena pode até ser cumprida em regime aberto, ou, se não aberto, semiaberto. E o juiz, ele ainda pode deixar de aplicar a pena ou então substituí-la a qualquer tempo, por uma pena que seja apenas restritiva de direitos, desde que essa pessoa ela colabore. Por outro lado, a pena ela pode ser aumentada de 1 a 2 terços se os crimes forem cometidos de forma reiterada, por intermédio de organização criminosa, e marco asterisco aí, tá? Por meio da utilização do ativo virtual. Então, se tratar de lavagem de dinheiro utilizando ativos virtuais, como criptomoedas, por exemplo, a pena ela pode ser aumentada de 1 a 2 terços. Uma mudança aí em relação ao que a gente tinha na legislação, tá? Mudança recente. Então, ativo virtual, se ele for utilizado para fins de lavagem de dinheiro, a pena para o autor ela pode ser aumentada de até 2 terços, de 1 a 2 terços. A lei determina que algumas pessoas, físicas ou jurídicas, devido às atividades que executam, devem cumprir com certas obrigações. Assim, essas atividades, sejam elas principais ou acessórias, são as seguintes. Então, olha só, aqui eu já não estou falando do autor do crime de lavagem de dinheiro. Aqui eu estou falando que algumas pessoas, sejam elas físicas ou jurídicas, de acordo com as atividades que essas pessoas executam, elas estão sujeitas, pela lei que trata do processo de lavagem de dinheiro, a algumas obrigações. A gente já vai estudar essas obrigações. Nesse momento, a gente vai entender quais são as atividades que essas pessoas executam. Então, se pessoa física ou jurídica, mas que tenham como atividade principal ou acessória a captação, intermediação e aplicação de recursos financeiros de terceiros em moeda nacional ou estrangeira, ou ainda a compra e a venda de moeda estrangeira ou ouro como ativo financeiro ou instrumento cambial, ou ainda a custódia, emissão, distribuição, liquidação, negociação, intermediação ou administração de títulos e valores imobiliários, se essas pessoas realizam algumas dessas atividades, elas vão ter que cumprir com o quê? Com algumas obrigações, que a gente já vai estudar. Então percebam que em resumo, né, captar dinheiro, fazer operações de câmbio, ou então, né, participar em atividades que envolvam distribuição de valores imobiliários, tais como ações, debêntures, fundos de investimento. São, em tese aqui, instituições financeiras, tá? Então, se sujeitam às mesmas obrigações. Aqui a gente está falando das empresas, tá? As bolsas, os balcões, as seguradoras, entidades de capitalização e previdência, administradoras de cartões, administradoras de consórcios, instituições de pagamento, arrendamento mercantil, factoring, imobiliárias, corretoras de imóveis, juntas comerciais, cartórios, prestadores de serviços de ativos virtuais. Todo mundo aqui também está incluso nessas obrigações que a legislação estipula. Quais são as obrigações? Estão aqui, ó. As obrigações que essas pessoas devem cumprir são as seguintes. Primeiro, elas vão ter que identificar os clientes e vão manter cadastro atualizado nos termos de instruções emanadas das autoridades competentes. Então, o primeiro ponto é que essas instituições elas têm que identificar seus clientes. Até porque se acontecer algum tipo de operação suspeita, tem lá a identificação do cliente. É mais fácil, né, chegar nesse cliente. Vão ter que manter registro de toda a transação em moeda nacional ou estrangeira, títulos e valores imobiliários, títulos de crédito, metais, ativos virtuais ou qualquer ativo passível de ser convertido em dinheiro. Manter registro, então, de toda a transação em moeda. Adotar políticas, procedimentos e controles internos compatíveis com seu porte e volume de operações. Então, essa instituição, né, se for uma instituição financeira, ela vai ter que manter controles internos no sentido aí de identificar situações suspeitas de processo de lavagem de dinheiro. Essas pessoas, elas também devem cadastrar-se e manter seu cadastro atualizado no órgão regulador ou fiscalizador, né? Pode ser Banco Central, CVM, dependendo da atividade, e na falta deste,
no Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, que a gente já vai estudar em mais detalhes. Atender às requisições formuladas pelo COAF na periodicidade, forma e condições por ele estabelecidas, cabendo-lhe preservar, nos termos da lei, o sigilo das informações prestadas. Então, se o COAF, né, como uma autoridade que atua aí no combate ao lavagem de dinheiro, solicitar algum tipo de informação às instituições financeiras, as instituições financeiras têm que fornecer. E ele vai manter o sigilo, então, dessas informações que foram repassadas. Caso essas pessoas não cumpram essas determinações, essas obrigações que estão previstas na lei, elas vão receber, então, penalidades administrativas. Olha só, serão aplicadas cumulativamente ou não pelas autoridades competentes ou, na ausência de órgão regulador ou fiscalizador, pelo COAF, que também pode aplicar, as seguintes sanções. Então, quem não atende às obrigações pode ser penalizado com advertência, com multa pecuniária variável não superior a... Ou seja, lembra que pode ser de forma acumulativa ou não, né? Pode receber a advertência, pode receber a multa. Ou pode receber os dois. A multa, ela não pode ser superior ao dobro do lucro real obtido ou que presumivelmente seria obtido pela realização da operação. Né? Então, se o lucro, ele, por exemplo, vindo aí da atividade do processo de lavagem de dinheiro, ele seria, para o criminoso, né, esse lucro seria de 50 mil reais, por exemplo. O criminoso da lavagem de dinheiro, ele lucrou 50 mil reais utilizando uma instituição financeira que não colocou em prática as obrigações da lei. Ele lucrou 50 mil. A penalidade que essa instituição financeira ela pode receber, de acordo com o que a gente tem aqui, é que tem que ser até 100 mil reais. Tá? Porque é até o dobro do lucro real obtido. Ou se a gente não consegue estimar, aliás, se a gente não teve o lucro efetivamente concluído, mas a gente estima que esse lucro ele seria, né, de 50 mil reais, essa regra também vai prevalecer, tá? De que não vai ser superior ao dobro do lucro real que foi apurado ou que seria apurado se a operação tivesse acontecido. Ou então, tá? Do valor de 20 milhões de reais, o que for menor. No nosso exemplo aqui, o lucro, ele era de 50. Então, a multa, ela chegou até 100 mil reais. 100 mil reais é menor do que 20 milhões. Então, a gente aplica o dobro do lucro. Agora, se o lucro, ao invés de ter sido 50 mil, ele tivesse sido 50 milhões. Aí, a pena, se a gente observasse ali a primeira situação, ela teria que ser, se é o dobro do lucro, teria que ser 100 milhões. Mas aí, nesse caso, vai valer o valor de 20 milhões, porque 20 milhões é menor do que 100 milhões. Então, ou é o dobro do lucro, seja ele real ou presumido, ou é o valor de 20 milhões de reais, o que for menor dos dois. Além disso, outra penalidade, inabilitação temporária pelo prazo de até 10 anos para o exercício do cargo de administrador de pessoas jurídicas e ainda cassação ou suspensão da autorização para o exercício da atividade, operação ou funcionamento. Então, a gente pode ter até esse tipo de penalidade caso as instituições elas não cumpram essas obrigações. As penas de advertência, primeira forma aqui, tá? São reservadas para as irregularidades mais leves, como a verificação irregular das obrigações de cadastro de clientes e registro de operações. As penas de multa, por outro lado, são aplicadas quando os responsáveis, lembrem, né, multa que pode chegar aí a até 20 milhões de reais, deixarem de sanar no prazo assinado irregularidades objeto de advertência prévia. Então, advertência para situações mais leves. As multas a gente vai aplicar, então, quando os responsáveis deixarem de sanar no prazo assinalado irregularidades que já foram objeto de uma advertência. A pessoa jurídica, por exemplo, a instituição financeira, ela já recebeu uma advertência. Ela deveria ter corrigido algum tipo de procedimento. Ela não corrigiu, agora ela leva multa. Ou deixarem de cumprir com as suas obrigações de cadastro de clientes, de registro de operações, de adoção de procedimentos idôneos de controles internos e de manutenção de cadastro atualizado junto ao COAF. Então, qualquer uma dessas duas situações aqui, as penas de multa
elas podem ser aplicadas. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o COAF, tá? Que a gente já viu que ele é responsável aí por atuar nos processos de lavagem de dinheiro. Ele foi criado pela Lei 9.603 de 2018, que é a lei que dispõe sobre o crime de lavagem de dinheiro, e ele é o órgão responsável pelo combate à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Qual que é a finalidade dele, então, como órgão responsável pelo combate à lavagem de dinheiro? A finalidade dele é de disciplinar, aplicar penas administrativas, a exemplo do que a gente viu aqui, né? E ele também vai receber, examinar e identificar as ocorrências suspeitas de atividades ilícitas. Lembrem, né, que as instituições têm que fornecer informações ao COAF. Ponto importante aqui, que eu chamo a atenção, tá? É que o COAF, ele aplica, né, penalidades administrativas. Ele não vai fazer a aplicação de penalidades penais, de criminais, de judiciais. É penalidade administrativa. Então, o autor que pode ser penalizado com reclusão de 3 a 10 anos, como a gente viu, não é o COAF que vai dar essa penalidade. O COAF ele aplica penalidades administrativas que ele vai aplicar para as instituições, né? Como a gente viu aqui, na ausência de órgão regulador ou fiscalizador, ele vai penalizar as pessoas jurídicas ou físicas que executem aquelas atividades que a gente estudou. Mas a penalização da pessoa não é ele que faz. Inicialmente, o COAF ele foi criado no âmbito do Ministério da Fazenda, mas a Lei 13.974 de 2020 reestruturou o órgão, que passou a ser vinculado ao Banco Central, com, apesar de ser vinculado, a autonomia técnica e operacional. O COAF ele não aplica sanções penais, sendo responsável apenas por penalidades administrativas. Caso ele identifique um crime ou fundados indícios de sua prática, o COAF ele vai comunicar às autoridades competentes para a instauração dos procedimentos cabíveis, como o Ministério Público, por exemplo. O COAF ele pode requerer aos órgãos de administração pública as informações cadastrais, bancárias e financeiras de pessoas envolvidas em atividades suspeitas, tá? Ele pode requerer, então, aos órgãos da administração pública. Bom, perfeito então, pessoal. Na sequência aqui, a gente vai resolver as questões referentes a essa nossa primeira aula, tá? Eu vou fazer tudo nesse vídeo aqui, mas usualmente eu separo as aulas em vídeo, né, da parte teórica e questões, mas aqui a gente vai resolver todas nesse vídeo aqui mesmo. Questão número 1. Uma pessoa ela é submetida ao processo criminal, acusada de realizar atos de lavagem de dinheiro. Nos termos da Lei 9.613 de 98, a pena será aumentada de 1 a 2/3 se os crimes forem cometidos de forma. Lembrem que a gente estudou algumas situações onde a penalidade ela pode aumentar de 1 a 2/3. E aí a gente vai lembrar que eram 3 situações, né? Se forem cometidos de forma reiterada, por meio de organização criminosa ou, a novidade, né? Por meio de ativos virtuais. São as 3 formas aí aonde a pena ela pode ser aumentada de 1 a 2/3. Então, de maneira concreta, continuada, instantânea, produzida ou reiterada? Reiterada, letra E. Para a configuração do delito de lavagem de dinheiro, é irrelevante o fato de um indivíduo ter sido ou não processado pelo crime antecedente, como, por exemplo, tráfico de drogas. Lembrem que lá na legislação diz que mesmo que a pessoa não tenha sido o autor do crime, mesmo então que ela não tenha sido processada pelo crime antecedente, mesmo que ela não tenha sido autor, se ela atua no sentido, por exemplo, de permitir que aconteça a conversão dos ativos ilícitos em lícitos, ela é penalizada no processo de lavagem de dinheiro. Então, é irrelevante, sim, o fato de o indivíduo ter sido ou não processado pelo crime antecedente, porque mesmo que a pessoa não seja o autor, ela também pode ser processada no crime de lavagem de dinheiro. Perfeito, tá? Mas lembrando que deve existir um crime antecedente. Caso contrário, não se está acontecendo a lavagem de dinheiro. Quando o autor do crime de lavagem de capitais colaborar espontaneamente com as autoridades, prestando esclarecimentos que conduzam à apuração das infrações penais, à identificação dos autores, coautores e partícipes, ou à localização dos bens, direitos ou valores objeto do crime, a pena. Então, lembrem que a gente estudou, né, que se a pessoa que é o autor do crime de lavagem de dinheiro, se ela colaborar, prestando esclarecimentos que conduzam, né, justamente a identificação de outros autores, ela vai poder ter a penalidade dela reduzida. Ou então, mesmo, né,
essa penalidade ela vai poder, inclusive, até deixar de ser aplicada ou substituída por uma pena de restrição de direitos, ou ainda, né, ser cumprida em regime aberto ou semiaberto. Então, pode ser reduzida pela metade? É de 1 a 2 terços, tá? De 1 a 2 terços e ser cumprida em regime aberto ou semiaberto, perfeito. Pode ser reduzida pela metade? Um sexto? Um sexto? Não. As comercializações feitas por pessoas físicas estão excluídas do escopo de monitoramento e da prevenção à lavagem de dinheiro. Não, de jeito nenhum, né? A gente viu que pessoas físicas e jurídicas que fossem realizar algumas daquelas atividades que a legislação ela estipula, como aplicação de valores, operações de câmbio ou ainda distribuição de valores mobiliários, elas têm que seguir as obrigações impostas pela lei. Então, independentemente se for pessoa física ou jurídica, mas que faça algumas daquelas atividades. Então, se estão excluídas, não estão. Todas as instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil são responsáveis pela prevenção ao crime de lavagem de dinheiro. Perfeito, é exatamente isso, tá? São instituições financeiras, então elas têm que sim ser responsáveis aí pela prevenção ao crime. Em crimes de lavagem de dinheiro, dada a natureza do delito praticado, é incabível a tentativa. Não, a gente estudou que a tentativa é cabível e ela é punida como se fosse o crime consumado, mas com a possibilidade de redução na pena de 1 a 2 terços. Então, é cabível, não incabível. O combate à lavagem de dinheiro tem se disseminado no mundo, tendo rápido desenvolvimento de sofisticadas organizações criminosas que utilizam o sistema financeiro para legitimar as suas atuações originalmente ilícitas. De acordo com a Lei Federal 9.603 de 98, o crime de lavagem atualmente caracteriza-se, entre outras ações, por ocultar valores decorrentes de atos consubstanciados como. Percebam aí que a questão aqui ela trouxe aí uma definição muito formal, né, para um banco, inclusive. Mas a gente estudou, né, tanto que eu coloquei o conceito de lavagem de dinheiro tal como está na legislação, que é ocultar ou dissimular a origem, a natureza, a localização de bens, direitos ou valores decorrentes, direto ou indiretamente, de infração penal, que é o crime. Então, de atos como infrações administrativas, infrações penais, multas mobiliárias, sanções do Banco Central ou ilícitos civis. Infrações penais. É assim que está lá na legislação. Senhor X, e essa questão aqui, vamos dar uma olhada, mas se eu não me engano, eu acho que ela é um pouquinho polêmica. Senhor X é gerente de uma agência bancária. Ele recebe o cliente, senhor W, conhecido empresário do ramo da construção civil, com inúmeras aplicações financeiras na agência. Com o passar do tempo, o gerente e cliente tornam-se amigos e confidentes. Em determinado dia, o empresário lhe confidencia, então o senhor W, né, o empresário, confidencia ter recebido uma proposta de um conhecido para legalizar valores que ele recebia, sem declarar à Receita Federal e que adviriam de atividades não autorizadas pela lei. Diante desse fato, o gerente adverte seu cliente de que, caso acolhesse a proposta, estaria realizando em termos de lavagem de dinheiro, que se caracteriza a etapa D. Então, o que ele queria, né, era legalizar valores que ele recebia sem fazer a declaração à Receita Federal e que adviriam de atividades não autorizadas pela lei, então atividades ilícitas, né? E aí ele pede qual etapa do processo de lavagem de dinheiro é caracterizada aqui. Lembrando que são 3 etapas, né? A gente tem a ocultação, a gente tem a integração, que está aqui também, a gente tem a colocação, que não está, né? Colocação. Bom, ou é a ocultação ou é a integração. Eu acho um pouquinho polêmica, tá? Porque, na minha visão, se ele falou em legalizar valores que ele recebia, isso para mim caracteriza a integração. Mas a banca entendeu que não declarar a Receita Federal, isso seria uma forma de ocultação. Então, gabarito da banca aí na letra A. Mas resolvi trazer essa questão aí para vocês porque caiu no Banco do Brasil, concurso bancário da Sesgran Rio, né? Muito relevante aí para a nossa aula. Bom, quanto às ações de combate aos crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, as entidades de previdência complementar, tá? Então, entidades que... Aqui ele não falou se é entidade aberta ou fechada, né? Mas de previdência complementar.
Elas deverão manter cadastros e registros dos participantes durante o período mínimo de 20 anos, a partir do encerramento da conta ou da conclusão da transação, prazo este que poderá ser ampliado pela autoridade competente. Bom, na aula de hoje, nas atividades, aliás, nas obrigações que a gente estudou, que as instituições elas têm que cumprir da legislação, a gente não falou de prazo, tá? Então, existe um prazo em que esses cadastros, esses registros, eles têm que ficar guardados, mas não é esse prazo de 20 anos, tá? Mas está fora do escopo da nossa aula aqui, não é essa a resposta. Manter cadastro atualizado de todos os respectivos participantes no COAF. Não tem essa exigência, tal como a gente viu lá na legislação, tá? Dar publicidade das operações de valores superiores a 10 mil reais, realizadas pela entidade, também não. Adotar políticas, procedimentos e controles internos que sejam compatíveis com seu porte e volume de operações. Aí sim, tá? Manter registro de todas as transações em moeda nacional ou estrangeira, títulos de valores imobiliários, títulos de crédito, metais ou qualquer ativo passível de ser convertido em dinheiro, tá? Aí não são atividades da Previdência Complementar. Pelo menos eu entendo assim e entendo que a letra D é de fato a que a gente tem que marcar, tá? O crime de lavagem de dinheiro caracteriza-se por um conjunto de operações comerciais ou financeiras que buscam a incorporação na economia de cada país, de modo transitório ou permanente, de recursos, bens e valores de origem ilícita e que se desenvolve por meio de um processo dinâmico que envolve, teoricamente, 3 fases independentes. Está pedindo aí quais são as etapas do processo de lavagem de dinheiro e a gente sabe, né, que é a colocação, a ocultação e a integração. Pessoal, última questão aí da nossa aula. A gente passou pela parte teórica, viu a legislação, e agora a gente resolveu as questões para ver como é que isso daqui pode aparecer em concurso. Para mim, é a melhor forma da gente estudar, tá? Que é fazer a teoria e ver como é que cai em prova. Porque quando a gente estiver resolvendo lá a prova, a chance das questões elas seguirem esse padrão, as chances são bem grandes, tá? E agora eu vou mostrar meu curso ali rapidamente lá na plataforma da Hotmart, né? Para quem quer ter acesso aí tanto aos slides que eu estava utilizando em aula, como também a apostila em PDF, com todo o material descrito, e mais as questões que eu trago também, só que comentadas lá na apostila, ou na forma de quiz. Aí o link do curso está na descrição aqui do vídeo, está também no comentário, e vocês vão poder acessar, tá? Esse curso aqui, dessa playlist de comportamentos éticos e compliance, está dentro do meu curso de conhecimentos bancários, que é para a Caixa e para o Banco do Nordeste, tá? Daí eu criei uma trilha separada aqui, onde vocês vão ver que a primeira da esquerda é conhecimentos bancários, a do meio é comportamentos éticos e compliance, e a da direita é conhecimentos bancários para o Banco do Nordeste. Então, para essa aula a gente vai entrar em comportamentos éticos e compliance. A gente vai ter aqui, então, as aulas, tá? Que estão lá no conteúdo programático do edital, que eram inicialmente de conhecimentos bancários. Dentro, a gente vai ter, então, cada uma das aulas, a gente vai ter o vídeo, né, que é esse vídeo que a gente está fazendo agora, e embaixo dos vídeos a gente vai ter a apostila e também os slides. E mais do que isso, tá? A gente vai ter também o quiz para treinar as questões que estavam aqui em aula, né, que eu apresentei para vocês, só que aqui na forma de quiz. Esse quiz é legal, né, porque cada vez que vocês responderem, ele vai voltar mudando as alternativas de lugar. Então a pessoa não vai correr o risco, ou pelo menos vai correr um risco menor, de decorar a questão não porque lembra do conteúdo, mas porque decorou a questão mesmo, né? Assim torna mais difícil disso acontecer. Então, depois de cada aula, tem esse quiz aqui para vocês treinarem aquelas questões que foram vistas em aulas, tá? Então, o curso de o curso de comportamentos éticos e compliance, ele está dentro do meu curso de conhecimentos bancários. Quem comprar esse curso recebe também toda a matéria de conhecimentos bancários. Perfeito, pessoal. Era isso aí que eu queria mostrar para vocês. A gente termina essa primeira aula e a gente volta nas aulas seguintes para passar pelo conteúdo que estava previsto inicialmente em conhecimentos bancários, mas que agora está nessa matéria que é de comportamentos éticos e compliance. Até mais.